Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7, 23. Pergunto-me se há alguém que entenda a si mesmo, mesmo que eu esteja completamente seguro que nenhum cristão pode fazê-lo. Em mais de um sentido, grande é o mistério da piedade. O crente é um grande enigma para os que o observam. Ele não é julgado por ninguém. É igualmente um enigma para si mesmo. Não é surpreendente a frequência com que aparecem livros como Paradoxos Ortodoxos de Wien e O Enigma do Crente, do bom Ralph Skine, pois se poderiam elaborar 1000 enigmas sobre o cristão, já que ele é um paradoxo do princípio ao fim. Assim como Platão insistia em dizer que cada indivíduo era 2 pessoas, assim podemos dizer enfaticamente sobre cada cristão que ele é 2 homens em um só. Com frequência, para ele mesmo, o homem mau em seu interior parece prevalecer, mas apesar disso, pela graça de Deus, não pode conseguir isso jamais, pois a vitória definitiva pertence à nova vida espiritual do cristão. Em cada cristão se adverte o que foi visto na Sulamita em Cantares, algo como a reunião dos acampamentos. O cristão nem sempre sabe disso quando começa a sua nova vida. Quando começa, sabe que é um pecador e que Jesus é seu Salvador. Mas conforme ele avança, descobre que é mais pecador do que pensava. Muitas surpresas o aguardam e algumas outras coisas que, se não estivesse preparado para elas, deixá-lo-iam pasmo, como se algo estranho estivesse lhe acontecendo. Pode ser que meu discurso sobre esse tema possa evitar que algum novo convertido se veja surpreendido por conflitos inesperados e talvez isso o ajude a resolver esta pergunta que surgirá em sua mente. Seria possível que isso acontecesse comigo se eu fosse um filho de Deus? Então queremos afirmar agora, existem 2 princípios em todos os crentes. O apóstolo fala da lei da sua mente e logo de outra lei em seus membros que se rebela contra a lei da sua mente. O convertido é um novo homem em Cristo Jesus, mas a velha natureza segue estando no seu interior. Em ordem cronológica, a primeira vida de um cristão é a natureza do velho Adão. Ele está ali desde o princípio, nasce da carne e com a carne, e segue em nós depois que nascemos do Espírito, pois o segundo nascimento não destrói em nós os produtos do primeiro nascimento. A regeneração enxerta em nós um novo e mais elevado princípio que há de destruir finalmente a natureza pecaminosa, mas o velho princípio ainda permanece e se esforça para manter seu poder. Alguns supõem que a mente carnal será melhorada, que será gradualmente amansada e santificada, mas ela é inimiga de Deus e não está reconciliada com Deus, e na verdade é impossível que isso aconteça. A velha natureza é da terra, terrena, e tem que ser crucificada com Cristo e sepultada com Ele, já que é, em suma, muito má para que possa ser medicada. Essa velha natureza vive em nossos membros, quer dizer, o corpo é o seu ninho e trabalha por meio do corpo. Há certos apetites em nós que são perfeitamente permissíveis e mais, que são inclusive necessários para a existência. Mas esses apetites podem ser levados muito facilmente a extremos pecaminosos. E então, o que é legal e reto se converte em um ninho do que é ilegal e indevido. É algo louvável que um homem busque prover para o seu próprio lar. No entanto, quantos crimes e quanta cobiça entram no mundo por culpa de uma indulgência desordenada por esse desejo. Um indivíduo pode comer e beber, e contudo, é por meio desses apetites que muitos pecados são iniciados. Quando se encontra em sua condição correta, o homem coloca um freio na boca dos seus desejos e os sujeita como se estivesse com um cabresto. Sua natureza superior governa seus apetites corporais, mas não sem um grande esforço, pois desde a queda de Adão, a máquina trabalha sempre e regularmente, e não é controlada apropriadamente pelo que deveria ser sua força governante. Tem-me inteirado de alguns que professam sonhar com que o pecado esteja completamente destruído dentro deles, e que já não tenham mais tendências perversas, nem desejos maus. Não vou contradizer sua crença. Se for assim,
Parabéns a eles, e digo que desejaria grandemente que acontecesse o mesmo comigo. No entanto, tenho certa experiência com essa gente perfeita e geralmente me parecem as pessoas mais desagradáveis, vaidosas e insensíveis do mundo. E algumas delas têm se tornado hipócritas tão detestáveis que, por fim, dá-me medo gente que não tenha nenhuma imperfeição. Assim que tão prontamente me dou conta de que um irmão declara que viveu sem pecado durante longos meses, pergunto-me se seu vício secreto é a concupiscência, ou o roubo, ou a bebida, e etc. Mas estou seguro de que em uma ou outra parte existe um furo no barco. O pecado que mora na carne será debilitado na medida em que se fortalece o santo princípio do qual devo falar, e não deve ser tolerado ou isento em nenhum momento, mas devemos lutar contra ele e vencê-lo, e finalmente haverá de ser destruído em nós, por completo. No entanto, ele está ali, e o jovem cristão não deve ficar perplexo ao encontrá-lo ali. Quando nascemos de novo, chega à nossa alma a semente viva e incorruptível da palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Assemelha-se à natureza divina e não pode pecar porque é nascida de Deus, não tem nenhuma tendência a pecar e todos os seus apetites estão orientados ao céu e a Cristo. Nunca se rebaixa da sua elevada posição, sempre está aspirando ao céu. Tem uma inimizade mortal com a velha natureza, a quem irá destruir, mas como já disse antes, tem uma tarefa a cumprir. E é uma tarefa que, ainda com o auxílio da força divina, não será cumprida de imediato. É uma guerra que, quando parece concluída, tem que ser retomada com frequência, já que depois de largas e vitoriosas campanhas, o inimigo derrotado volta ao campo de batalha. Quisera eu agora que cada cristão tivesse a certeza de que tem dentro de si este segundo princípio. Pode ser débil, pode estar lutando para existir, mas ali está, meu irmão. Se você já creu em Jesus, você tem uma vida que odeia o pecado e que o conduz ao arrependimento quando cai nele. Essa é a vida que clama Abba Pai. Quantas vezes pensa em Deus e é a vida que aspira à santidade e que se deleita na lei de Deus. Este é o princípio nascido de novo, que não lhe permitirá estar em paz se acaso cair em pecado, que não encontra descanso, exceto quando recostado sobre o peito desse Deus de quem veio. Estes são os dois princípios que constituem um homem dual, a carne e o espírito, a lei da mente e a lei do pecado, o corpo de morte e o espírito de vida. A existência desses dois princípios em um cristão o obriga a um conflito tal como diz o texto: outra lei em meus membros que se rebela contra a lei da minha mente. Em nós o leão não se deitará com a ovelha, o fogo não estará de bem com a água, a morte não conversará com a vida, nem Cristo com Belial. A vida dupla provoca um duelo cotidiano. Não estou seguro de que todos os jovens cristãos sintam, a princípio, o conflito entre a nova e a velha natureza. A vida cristã pode ser dividida com frequência em 3 etapas. O primeiro período é o do consolo, em que o novo cristão se reconcilia com o Senhor e seu principal ofício é cantar e anunciar o que Deus fez por ele. Quanto mais se experimentar disso, melhor. Depois, muito de repente, vem a etapa do conflito. Em vez de sermos filhos dentro do lar, transformamo-nos em homens e, portanto, devemos ir para a guerra. Debaixo da antiga lei, quando o homem tomava para si uma esposa ou edificava uma nova casa, estava livre de combater por um tempo. Mas quando esse tempo acabava, devia tomar seu lugar nas filas de combatentes. O mesmo acontece com o Filho de Deus. Ele pode descansar por um tempo, mas está destinado para a guerra. O período conflituoso se segue, especialmente na velhice. Há uma terceira etapa que poderíamos chamar de contemplação, em que o crente passa a meditar na bondade do Senhor para com ele e em todas as coisas boas que lhes estão reservadas. Esta é a terra de Beulá, que John Bunyan descreve como localizada nas margens do rio e tão próxima à cidade celestial que se pode ouvir a música do céu do outro lado da torrente. E quando o vento sopra desse ponto, podem-se sentir os doces perfumes dos jardins dos bem-aventurados. Esta é uma etapa que não devemos esperar neste momento. Meu jovem amigo, na medida em que você seja débil e tenro no começo, pode ser que agrade ao Senhor protegê-lo das muitas tentações e das rebeliões da sua carne,
Mas as probabilidades são que, antes que passe muito tempo, você largue a sua harpa e tome a sua espada, e a alegria do seu espírito dará lugar à agonia do conflito. O pecado está em você, alojado em lugares secretos, ainda que não haja saltado sobre você como um leão sobre a sua presa. Talvez você tenha pensado: vou me sair melhor do que aqueles que vieram antes de mim. Eu vou resplandecer como um santo brilhante. Mas a Bíblia diz: não seja louvado o que levanta a espada, como o que as abaixa. Lutas o esperam, e vejo sobre elas, de maneira que quando passar do estado de contentamento para o estado de conflito, possa confessar: antes que isso acontecesse, fui avisado disso, e portanto estou preparado. A razão da luta é esta: a nova natureza entra em nosso coração para governá-lo, mas a mente carnal não está disposta a abrir mão do seu poder. Um novo trono é instaurado no coração, e o velho monarca, destronado, deposto e obrigado a sentar-se em algum canto, diz: não vou tolerar isso, porque haveria de ser? Eu, que uma vez fui rei deste homem, fui deposto e obrigado a me esconder como se fosse um estranho. Vou recuperar o trono. Vocês sabem que o mestre John Bunyan, em sua Guerra Santa, que é uma alegoria admirável, descreve de que a cidade da alma humana é arrebatada de Diábulo. Porém, depois que a cidade foi tomada, nos cantos e becos dessa cidade se escondiam, como uma armadilha, certos súditos do Diábulo, que sempre estavam tramando e planejando para ver como poderiam recuperar a cidade, seja abrindo as portas na noite para deixar entrar seu antigo rei, ou espalhando o descontentamento entre os habitantes. Essa é a razão para a eterna contenda no interior de nossas almas. As velhas concupiscências estão proscritas e permanecem sob maldição, e corremos atrás de crucificá-las, mas elas se esforçam para recuperar o domínio. A carne vai esperar até que você esteja em um estado mental muito apático e se sinta muito seguro, e então se lançará sobre você com as suas fascinações perversas. Pode também haver um momento em que você passe por um grave problema e você se sinta a ponto de sucumbir, e então o diabo vem sobre você como um leão que ruge, esperando destruir sua fé. Ele sabe como programar a tentação, e a carne sabe como levantar-se em rebelião quando estamos descuidados e quando as circunstâncias que nos rodeiam conduzem ao pecado. Não podemos vigiar demais, pois a carne se rebelará em um momento inesperado. Podemos derrubá-la e pensar que conseguimos vencê-la, mas ela libera as suas mãos, rompe suas cadeias e dispara uma flecha em nosso coração. Você dizia: nunca irei irar-me, e enquanto se alegrava pela doçura do seu caráter, foi provocado rapidamente por alguém, e a sua ira o incendiou imediatamente. Não, disse, já não serei mais impaciente. E contudo, poucos instantes depois, você estava tão cheio de murmuração como sempre esteve na vida. Enquanto a carne não descansar na cova, o pecado não estará morto. E permita-me advertir-lhes que a carne poderá ser mais danosa do que nunca, quando parecer que não está fazendo dano nenhum em absoluto. Durante a guerra, os soldados e os mineiros que trabalham nas partes subterrâneas de uma cidade e os que estão em seu interior dizem: o inimigo está muito tranquilo, não estamos ouvindo nenhum rugido de canhão e não vemos nenhuma captura de habitantes de Malakoff. O que o inimigo pretende? Eles conhecem seu ofício suficientemente bem e estão colocando suas minas para dar golpes inesperados. Por isso, um velho teólogo costumava dizer que ele não tinha tanto medo de algum diabo como de diabo nenhum. Quer dizer, quando Satanás não tenta, dizer isso é a pior tentação. Deixar alguém em paz, entre aspas, tende a produzir uma putrefação seca na alma. Sobre seu sedimento repousou e não foi derramado de vaso em vaso, disse o profeta na antiguidade. E isso o disse com respeito a alguém que estava sob o furor divino. O estancamento é uma das piores coisas que poderia acontecer conosco, e então acontece que não estamos seguros nunca. Assim, queridos amigos, tenho-lhes mostrado que há um conflito no interior, e me permitam felicitá-los se é que há algum conflito. Os ímpios não conhecem essa guerra interna. Eles pecam e amam pecar, mas a graça de Deus está presente aí, onde há um conflito espiritual. Nós efetivamente pecamos, mas odiamos o pecado.
Caímos em pecado, mas o odiamos e lutamos contra ele. E todo verdadeiro filho de Deus pode dizer honestamente que não há nada neste mundo que tema tanto como entristecer a seu Deus. Se estivesse morto no pecado, não teria nenhum problema a respeito. Mas essas pontadas internas de remorso, essas profundas emoções, esses amargos suspiros e clamores, esse grito de miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Todas essas coisas falam de uma vida espiritual. Se bem conheço sua aflição, o parabenizo por senti-la, pois isso é um dos sinais que indicam um filho de Deus. Não esqueça de que nos homens regenerados há duas forças que se opõem e que o obrigam a uma guerra vitalícia.